Mas a cultura, ela não é inerte, ela é viva e ela precisa se desenvolver tanto quanto a expansão que as empresas estão fazendo. Nós temos um negócio que você tem que aprender com os seus erros e não os seus erros. Cada vez que você aprende os seus erros, você repete ele. Você vai fazer um trabalho excelente ou não vai fazer um trabalho excelente, mas é uma decisão única sua. O nosso papel é estimular essa busca dessa excelência o tempo todo. Olá, como vocês estão? Eu sou Washington Botelho, CEO Latam da JLL e presidente do comitê de CEOs do WTC. E este é o videocast Conexão C-Level, o espaço em que os principais executivos do Brasil conversam sobre os temas que vão nortear o mercado corporativo do futuro. Boas-vindas a você que nos acompanha no YouTube ou nas plataformas de áudio. Aqui no Conexão C-Level, você já sabe, a conversa é de alto nível. Importantes lideranças brasileiras e especialistas nos ajudam a refletir sobre as mudanças constantes que o mundo corporativo tem enfrentado e sobre o que vem pela frente. O Conexão C-Level é uma parceria do WTC Business Club, da JLL, com o apoio da ESPM. Neste episódio, vamos bater um papo sobre como liderar marcas em ascensão. Vamos falar muito de inovação e cultura organizacional em um ambiente de expansão empresarial. Para isso, tenho o prazer de ter ao meu lado duas feras. Marcelo Bíscaro, diretor executivo de operações da CIMED, bem-vindo. Muito obrigado. Quem também está com a gente é o professor de gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico da ESPM, Gilberto Santos. Como vai, professor? Tudo bem? Muito obrigado, Washington, e bem-vindo aqui, Marcelo. Ô Marcelo, para a gente começar, para dar uma aquecida aqui nos motores, eu queria que você falasse um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, sua trajetória, sua vida, de onde você vem, enfim, para entender um pouquinho mais com quem nós estamos conversando. Bom, muito obrigado pela introdução. Obrigado pela companhia, professor. Bom, eu tenho 57 anos, sou casado, tenho um filho, mineiro, e fiz minha carreira inteira na área de alimentos. Eu tive passagem por Parmalat, depois por PepsiCo, passei por Lactalis, pela Zilor, que eu tive uma experiência na agroindústria, e aí tenho 10 meses que estou na área farmacêutica. Então, eu sou novo na área, estou aprendendo muito nessa área, e eu sou, vamos dizer, um disruptivo, porque eu sou um veterinário. Você é veterinário? Um veterinário que estou liderando operações dentro de uma farmacêutica brasileira. Que fantástico, hein? Professor, trajetórias como a do Marcelo, que transitou em tantas áreas diferentes, isso cada vez mais tem sido uma realidade, né? Como é que você vê os nossos jovens? Eles estão mais preparados para lidar com ambientes de mudanças mais constantes? Eu, por exemplo, eu fiz a minha carreira quase toda numa empresa só. Depois eu mudei 4 vezes. Eu esperava que eu ia começar e ia terminar a minha carreira de executivo numa única organização. E a gente vê cada vez mais pessoas experimentando outras coisas, essa visão disruptiva, tantas experiências distintas. Como é que você vê isso no contexto dos estudantes, nos universitários hoje? Olha, Washington, obrigado pelo convite. A cadeira do Marcelo é bem interessante, porque muitas indústrias, inclusive a indústria farmacêutica, utiliza do que a gente chama de teoria Z, ou zigue-zague. Você tem experiência em algum momento numa outra indústria e que você vá para a indústria farmacêutica dentro de determinados subdepartamentos. Então, às vezes, a gente acaba encontrando isso. Quando a gente conversa com os nossos alunos da pós-graduação, que nós temos aqui na SPM, e também outros 2 pilares da própria SPM. Um que é o consulting da SPM e a própria educação executiva. E ao conversar com esses executivos e com jovens que estão começando a sua carreira dentro da indústria farmacêutica, você encontra formações distintas e que não estão dentro daquela área, mas que estão convidados a participarem. E isso vem de uma necessidade bem interessante, que é qual é uma visão holística que você pode ter dentro de determinadas empresas. A indústria farmacêutica, ela gosta desta visão.
Em determinados departamentos, isso já não é possível, como o departamento de pesquisa e desenvolvimento, onde requer uma determinada especialidade. Mas em encargos bem interessantes como esse do Marcelo, é muito bom você ter uma pessoa com a experiência e aquela que você mesmo comentou. Você ficou muito tempo em uma empresa e, de repente, teve um despertar. Esse despertar te levou a uma determinada segmentação de outras empresas para você participar. E elas, com certeza, absorveram muito da sua experiência, né? A gente comenta aqui na SPM, com os nossos alunos da pós e com os executivos que nós temos os cursos e as mentorias. Experimentação mais que argumentação. Então, você tem o conhecimento e a experiência ela é muito importante, principalmente no ambiente que a gente está vivendo. É um ambiente de várias ambiguidades, é um ambiente que ele carrega uma velocidade de tomada de decisões e muitas vezes o próprio jovem ainda não tem essa experiência suficiente para a tomada de decisão rápida, assertiva e que seja eficaz na necessidade que as empresas precisam. Então, é muito bem-vindo esse tipo de carreira em zigue-zague, que você tem experiências e que você vai absorvendo conhecimento para levar, então, a sua expertise para as empresas. Para a gente entrar um pouquinho mais na nossa conversa sobre a CIMED, vocês publicaram resultados de 24% de crescimento em 2024, correto? Planejam chegar a 5 bi ao final desse ano e querem dobrar de tamanho até 2030. É uma ambição muito grande. Você é um novo entrante, né, há 10 meses. Como é que vai ser isso? Como é que você está vendo esse ambiente propício para o crescimento? De que maneira vocês projetam fazer esse crescimento? E de que maneira vocês, com esse crescimento tão acelerado, fazem com que isso seja consolidado e devidamente resiliente, que é um dos grandes dilemas do mundo moderno? A CIMED é uma empresa extremamente dinâmica e ela está diversificando o seu portfólio bastante. Ela nasceu basicamente em medicamentos. E hoje nós estamos já com 50% medicamentos, 50% higiene, beleza e nutrição pelas nossas marcas de vitaminas e tudo mais, né? Então, essa diversidade de portfólio e sempre utilizando o canal Farma principalmente, porém com alguns SKUs que também se enquadram no canal alimentício, elas nos traz a segurança de planejar esse futuro de 10 bi, né? E, como você falou, em tão pouco tempo. Porque para dobrar uma empresa em 5 anos não é fácil. É quase que visão de startup. É quase uma visão de startup. Uma empresa de 5 bi é um desafio muito grande, não? Porém, nós não esquecemos também nossa origem, né? Onde a CIMED é bastante forte na classe de genéricos. O convite para eu vir foi justamente pela minha experiência em produtos com baixa rentabilidade. E hoje o genérico no Brasil ele é quase que um commodity. Você chega numa farmácia, você pede uma base e o balconista te dá opções de várias marcas e vários preços. Ou seja, a produtividade que tem que ter hoje na empresa e a sustentabilidade desta produtividade garante o teu futuro. Professor, enquanto ele falava aqui, eu estava observando, nós crescemos mais ou menos uns 40% durante a pandemia. E aí vem um desafio enorme. Per si só, cultura no nosso modelo, ela pressupõe convivência, ela pressupõe ambiente, ela pressupõe isso que a gente está tendo aqui, essa coisa fantástica de ser humano, que é a interação, a colaboração, o conhecimento. E esse crescimento acelerado, ele seguramente traz novas cabeças pensantes, diferentes formas de ver, mas existem os pilares da organização, dentre eles a cultura da organização, que é um aspecto fundamental. E outro ponto também é a questão da clareza dos objetivos e para onde se vai. Como é que isso funciona no ambiente? Como é que a gente prepara as pessoas para entenderem que eles vão encontrar esse tipo de mercado dinâmico,
crescimentos acelerados. Como é que você dobra uma organização em 5 anos, desse tamanho? E você vai ter muita gente nova, você vai ter processos distintos, mas você, de alguma forma, vai garantir que a sua cultura seja mantida. Como é que se prepara os nossos futuros líderes para isso? Isso é uma pergunta fantástica, Washington, e você já deu até a dica que o Marcelo nos trouxe aqui alguns pontos bem interessantes. Então, você imagina, uma empresa vai preparar o seu crescimento no futuro. Eu quero dobrar de tamanho. Aí eu preciso de produtos, eu preciso saber se o segmento que eu atuo é um segmento que é receptivo a essas novidades. Eu preciso ter pessoas com experiência que possam me ajudar a ter esses segmentos bem delineados e planejados na minha mente. E aí vem alguns impactos, porque crescer é muito bom, mas crescer preparado é melhor ainda. Você tocou no ponto da cultura. Como que você cresce a cultura numa empresa em franca expansão? Que tipo de valores você vai não negociar? Porque é como o Marcelo comentou, nós temos a nossa origem, e na origem também tem os seus valores e também tem a sua cultura. Mas a cultura, ela não é inerte, ela é viva e ela precisa se desenvolver tanto quanto a expansão que as empresas estão fazendo. E essa é uma grande discussão, não só nos negócios, mas acadêmica. É como, ao entrar neste mercado de negócio, em uma empresa em franca expansão, vai também solidificar a sua cultura e aí ela pode escolher quais são os valores inegociáveis. É a paixão pelo cliente? É a excelência operacional? É a ética? Esses são os valores com os quais cada líder terá que carregar consigo e também expandir, junto com a sua expansão. É evidente que nós vamos ter também a gestão dos processos, a melhoria da gestão dos processos, como que esses processos podem se expandir junto para que não se percam. E algo que acontece, e não é com pouca frequência, são a criação de silos dentro das empresas que se expandem, porque muitas vezes elas se expandem e cada silo, cada pilar, às vezes de uma unidade operacional, se expande mais do que a outra, ou é mais necessário o seu crescimento do que outra para atingir o objetivo de uma big expansão. Então, ter esse cuidado também de alinhavar essas unidades de negócio, os departamentos entre si, para que não causem disrupturas dentro de uma expansão, isso também é muito importante. Isso fará o quê? Parte da cultura, da unificação da empresa. Por vezes, o que a gente percebe, isso acontece bastante nas nossas discussões acadêmicas com os alunos, nos cases que a gente coloca. Muitas vezes há uma expansão. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A expansão numa área de negócios, sem esquecer a área original, que é o farma. E, de repente, você provoca uma ruptura entre farma e OTC ou MIP. Tem um que depende da prescrição e o outro que não depende da prescrição, e que é uma questão de ponto de venda. E dentro dessas estruturas existe o seu treinamento, existe o responsável pela área farmacêutica, vai existir o responsável pelas vendas, um vai provocar demanda, o outro vai provocar o atendimento. E como que a gente cuida disso para que não haja uma ruptura onde uma está crescendo muito mais do que a outra? Ou seja, a expansão do todo, ela tem que ter todo um cuidado também nesta cultura da harmonização. E isso é importante nessas nossas discussões que nós temos com os nossos alunos, porque muitas vezes cada um puxa o que a gente chama a brasa para a sua sardinha. E aí o outro departamento, não importa, deixa ele cuida da parte dele, eu cuido da minha. E nisso há uma cisão, uma ruptura. Isso tem que tomar um pouco de cuidado. Isso faz parte da cultura harmoniosa. E quem é que tem que comandar isso? A liderança. A liderança tem que ter esse cuidado para que rupturas internas não criem barreiras ou condições de contorno para a expansão como um todo da empresa. Então, em cases que nós discutimos dentro da SPM, nos nossos cursos de pós, ou até na educação executiva, porque uma vez que rompe, é complexo para você colocar isso de volta dentro do cristal. Então, é um ponto de atenção. E muitas vezes os jovens, quando vêm até nós, todos querem crescer, né? Aliás, o jovem, quando chega, já quer a posição do Marcelo em um ano.
Ah, eu trabalho na operações. O que você quer ser quando crescer em 1 ano? Ah, eu quero estar na posição do Marcelo. Você tem que combinar com ele. Afinal, o Marcelo só tem 10 meses e já está nessa posição, né? Exato. Você faz uma análise de performance. Vou fazer daqui a 2 meses vai fazer a análise dele, de performance. Mas se você pegar a maioria das pessoas, mas o que você quer em 3 anos? Eu quero a posição dele. Você fala, gente, você percebe como é difícil? Como que você vai comprar a experiência dele? Como que você vai adquirir a experiência do Marcelo para lidar, por exemplo, com os problemas e os erros que acontecem durante uma expansão? Porque erros acontecem. E como que você cuida disso? Você pode ter, vou absorver conhecimento, vou fazer um curso, perfeito. Mas é experimentação mais que argumentação. A argumentação ela vai vir do conhecimento. Mas muitas vezes ele vai saber a temperatura da água sem tocar na chaleira que está saindo vapor. É interessante esse... Você quer fazer um comentário? Não, só se me permite, Washington, e eu concordo plenamente com o professor, mas tem 2 pontos que para mim são fundamentais. Primeiro, o cuidar de pessoas, genuinamente. A pessoa tem que se sentir feliz aonde ela está. E não estou falando só de dinheiro, só de remuneração. É se sentir parte daquilo. E dentro dos nossos valores na CIMED, tem são 3 palavras que traduz muito bem esse engajamento. Ritmo, rotina e ritual. Então, nós temos os nossos rituais sagrados. Nós temos 3 lives por semana, com toda a força de venda, para alinhamento das prioridades. E cada ritual deste traz uma informação diferente que agrega ao dia a dia e engaja as pessoas. Para nós, a pessoa está no centro de tudo. Tanto feliz quanto bem informada e sabendo o seu papel claramente dentro da empresa. Eu acho interessante, esse ponto talvez seja um dos pontos mais interessantes que eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre ele. Eu me recordo que uma vez, quando eu trabalhava numa empresa de serviços, há 15 anos atrás, 14 anos atrás, eu tinha 25 mil pessoas trabalhando na empresa. E eu fui visitar um hospital que tinha uma senhora, que ela era uma supervisora do hospital, que empregava pessoas de limpeza, e o turnover dela era próximo de 0. E eu fui conhecer como é que num lugar em que as pessoas trocam por centavos, né, o turnover nesse tipo de atividade de menor valor agregado, com salários mínimos e tudo mais. E eu fui entender. E ela dizia que ela tinha uma coisa, ela chamava de gestão de 1 metro. Era o jeito dela, gestão de 1 metro, ela queria dizer, eu estou próximo das pessoas. A lógica dela é a gestão de 1 metro. E ela tinha 2 coisas assim, muito interessantes. Eu fui conversar com uma senhora que estava limpando o chão, e ela disse assim, eu perguntei para ela, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu ajudo a devolver as pessoas para sua casa. Quer dizer, o senso de propósito dela não era limpar o chão porque alguém iria pisar. Era ajudar um pai, uma mãe, um filho a voltar para sua casa. Então a sensação dela de pertencimento, que você falou agora há pouco, era muito maior do que simplesmente fazer a limpeza. E ela tinha uma característica na sexta-feira que ela chamava de dia da beleza. A maioria das pessoas que trabalham em hospital são mulheres, na sua grande maioria de limpeza, desse tipo de trabalho são mulheres. E ela disse que ela queria devolver as mulheres para casa bonitas. Então ela fazia manicure, pedicure e cabelo. Olha que negócio interessante, quer dizer, se eu chegar a esse grau de quase não ter turnover num nível de atividade baixo, eram 200 pessoas trabalhando, e as pessoas trabalhavam super felizes. E na sexta-feira voltava para casa feliz, porque ela tinha conseguido entregar o propósito de uma forma em que aquilo tocasse a vida das pessoas, né? E quando você fala nisso, você falou dos 3 R's, né? Eu adoro 3, eu brinco muito que 3 é um número cabalístico, não sei se você dá medo daqueles que gostam do 3. Você falou dos 3 R's, mas a minha mãe, ela tinha 3 coisas que ela falava muito para mim. Meu pai nos deixou muito cedo, eu tinha 10 anos, eram 10, 7, 5, 2 e grávida. Minha mãe, 29 anos. E ela dizia pra gente assim, mesmo que a gente passe fome, você nunca vai pegar o que não te pertence.
A segunda coisa que ela dizia assim, é que a gente tinha mudado para Brasília há pouco tempo. E isso aconteceu 4 meses depois da gravidez dela e ficamos sós. E ela dizia, a segunda coisa que ela dizia é que nós somos uma família, a gente tem que cuidar um do outro. A gente não conhece ninguém, a gente está aqui. E a terceira coisa, talvez a mais importante que ela fez a vida inteira era: qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, faça o seu melhor. E eu traduzi essas coisas, a primeira, como integridade, retidão e ética. Você nunca pega o que não te pertence. A segunda é trabalho em equipe, família, juntos. E a terceira é excelência, que é uma opção que você faz todos os dias, né? Eu costumo dizer que excelência é uma decisão. Você vai fazer um trabalho excelente ou não vai fazer um trabalho excelente, mas é uma decisão única sua. O nosso papel é estimular essa busca dessa excelência o tempo todo. Você falou de de uma coisa muito interessante, que são os 3 R's. Mas o que mais vocês falam? Você podia explorar um pouquinho mais sobre essa cultura, como é que vocês trabalham a cultura organizacional? Eu adorei essa parte muito interessante que você colocou dos 3 R's e como é que vocês fazem para alimentar as pessoas, saberem o que está passando. Você tem o quê? 7, 8 mil pessoas na empresa, é isso? Nós temos quase 7 mil Quase pessoas. 7 mil pessoas. Quer dizer, para você dobrar, eu não sei qual é a relação dobrar com pessoas, eu não sei qual é o ratio, se ele oferece mais ou menos, você vai dobrar pessoas, mas vamos imaginar, você vai crescer talvez 20%, 30% em pessoas de alguma forma. Então você tem que não só estimular a cultura, porque cultura tem uma coisa boa também, né? Quando ela tá enraizada nas pessoas, quem entra, é muito difícil ela não se conectar com a cultura. Esse é outro ponto importante, né? A cultura, a evolução da cultura como um elemento de retenção das pessoas. Como é que vocês fazem isso? Nós começamos desde a vestimenta. O Exército Amarelo, né? Então nós pensamos, vivemos o amarelo lá dentro. E nós falamos muito dos nossos valores. Nós falamos muito do valor Fly Now, que é esse senso de urgência que nós temos na indústria farmacêutica, que estávamos conversando agora há pouco, do ter saudade do que vai acontecer amanhã, né? Do ritmo, rotina e ritual, de ter as pessoas no coração. Nós temos alguns rituais que é o canal aberto, é o Café com Cultura, na qual eu, como diretor executivo de operações, eu sento com os 3 turnos de todas as fábricas para bater papo, para escutar. E escutar num sentido não de reclamar, mas no conceito de o que podemos melhorar e facilitar a sua vida. E aí tudo isto traz essa permeabilidade de cultura que nós precisamos, né? Nós comunicamos sempre, eles têm que estar informados claramente de suas metas e dos seus resultados, né? E acompanhar junto o crescimento da empresa, crescer junto com a empresa. Nós temos programas, por exemplo, de ajuda na formação profissional de pessoas, muito focada na nossa área farmacêutica, né? Então, a empresa tem a própria creche, que também traz além de ser um conforto para as mães, ainda traz esse senso de pertencimento, porque você está trazendo a família para perto de você. Não é só o benefício da creche, é fazer a família se sentir parte da organização. É muito interessante esse ponto que você está colocando, porque é visível a questão da intenção. Porque existem muitos papéis bonitos, explicações maravilhosas de valores, do que as organizações fazem. Mas esse dia a dia é que traz a lógica da intenção. O cuidado com as pessoas é pela intenção. E a intenção, você disse muito bem no início, genuína, autêntica. Esse é um negócio muito interessante, que ele traz uma conexão muito forte com as pessoas. Mas tem um elemento, aí eu vou mudar um pouquinho o contexto, que é a inovação. A inovação ela traz outros elementos, né? Outros elementos, e para você ter esse motor de crescimento, obviamente você tem pedaços de market share que você deve estar tomando,
você tem as questões de cobertura, de segmentação, uma série de variáveis, mas você tem seguramente também inovação com um elemento alavancador do seu processo de crescimento, né? Você tem aí a linha Carmed, não é isso? Foi parceria com a Fini. Nesse sentido, inovação também é cultura. E como investir para não ficar atrás no mercado? Eu queria ouvir vocês dois com relação a esse ponto. É cultura? Olha que curioso, e essa pergunta é ótima, porque muitas vezes a gente pensa na cultura como se fosse somente os valores que são esses valores, a cultivação dos valores, né? Como o próprio nome cultura diz, a cultivação desses valores, a melhoria deles e a inserção de novos valores conforme vem o progresso, a tecnologia, vem o avanço da própria empresa quando ela alcança outros segmentos que às vezes não são o segmento originário dela. E quando você precisa da inovação, justamente é lançar um novo produto ou é o mesmo produto de uma forma diferente, é uma parceria que você vai fazer com alguma outra empresa, com qual você não tem um domínio, mas você precisa desse parceiro para você criar expertise e também ter um domínio apropriado para entrar num segmento novo. E aí a inovação, ela passa a ser pertencente à cultura quando a gente realmente coloca inovação no nosso papel de líder para motivar, estimular e entender a criação do ambiente propício para criar inovação. Porque a inovação traz consigo uma área um pouco cinzenta. Porque às vezes você não tem certeza que aquela inovação ela vai ser um sucesso. Você trabalha para o sucesso. A gente não trabalha para o fracasso, porque o fracasso não adianta você trabalhar para ele te acha, né? Fica tranquilo, e na hora que você está trabalhando para o sucesso, ele te pega. Por isso a gente tem que aprender uma coisa que às vezes no jargão do futebol, do esporte, o pessoal fala assim, quando perde o 4-0, né? Esse aqui é um jogo para esquecer. A inovação não permite que isso aconteça. A inovação, este jogo você não pode esquecer, porque aqui a gente vai aprender exatamente onde nós erramos e o que a gente vai fazer para evitar o novo erro, ou o mesmo erro, ou quando as condições de contorno começarem a navegar para aquela direção, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, cabe ali às empresas que gostam da inovação, e o mercado farmacêutico depende de inovação, fortalecer este ambiente apropriado para que as pessoas possam gerar a sua inovação. E alguns vão ter um papel mais primordial do que outros, né? Claro, dentro do ambiente de uma organização, vão ter aqueles que vão lidar a inovação para um novo método de vendas, a inovação para um produto atrair um consumidor, a inovação de como o consumidor se comporta e de que tal forma a gente vai absorver esse entendimento e colocar dentro do nosso produto e serviço para poder alcançar aquele consumidor. Então, vão ter uma série de caminhos, de trajetórias, de jornadas para que a gente possa realmente colocar inovação dentro da cultura e não apenas ser um lançador de um produto com o qual você pode lançar, fracassar, você não vai aprender com isso. Então, é muito importante criar o ambiente. E o líder tem um papel fundamental nisso. O Marcelo falou aqui uma coisa interessante. Quando ele vai lá ouvir os seus liderados, que ele pode ouvir de tudo, desde uma reclamação, de, olha, acha que tem uma melhoria para ser feita, nossos processos aqui precisa melhorar. Em princípio, ele fala, mas isso a gente já melhorou. Mas alguém está falando, olha, pode ser um upgrade. Pode ser um ponto a mais, e a gente pode ganhar com isso maior lucratividade, porque a produtividade vai te levar a isso, ou, no mínimo, nós vamos criar mais produtos e mais serviços para a gente colocar dentro do nosso portfólio para dobrar o nosso tamanho, triplicar o nosso tamanho. Então, a inovação, ela faz parte da cultura, desde que a gente crie o ambiente necessário para ela, porque senão a gente vai ficar dependendo ou de um terceiro, né, ou de copiar o que um outro fez. E aí a gente não fica com uma independência para criar a inovação. E fazer com que isso, quando entra, desde o primeiro... O Marcelo falou outro ponto, desde a contratação. Aí você comentou que a cultura é algo com o qual atrai até o talento que quer trabalhar naquela empresa, porque a cultura dela ela faz match com o interior daquele jovem talento. Eu quero ir para essa empresa porque faz match comigo. Os valores fazem match,
sei que gosta de inovação e eu sou uma pessoa que quero contribuir com inovação, ela é atrativa, ela cria um imã, um magnetismo para atrair essas pessoas. Isso é muito importante numa companhia, principalmente uma companhia. Falou, 7 mil, gente, é fantástico. Você imagina esse exército amarelo, rapaz, numa convenção, esse exército amarelo pegando mercados em que antes não navegavam e agora navegam. Isso é muito maravilhoso. E às vezes as pessoas se perguntam, quero fazer parte disso. Porque tem inovação, tem compromisso com a excelência operacional, tem um compromisso, engajamento em se preocupar com as pessoas. E isso é muito importante. E aí precisa extravasar para que o mercado também o conheça. Com isso, né? Para dar a atratividade para esses jovens que querem entrar em empresas que valorizam a inovação. E aí faz parte da sua cultura, começa a fazer parte da sua cultura. Eles enxergam dessa forma. Então, ele vai criando uma marca excepcional. Ele vai ter as outras marcas, como a parceria que foi feita agora, que você bem mencionou, é fantástica, disruptiva, algo que alcançou um público que pensa talvez um pouco diferente da nossa geração, mas que é atrativo para esse tipo de produto. Então, aí vem a solidificação da inovação junto da cultura. Marcelo, agora, como é que você aterriza essa explanação espetacular, diga-se de passagem, né? Como é que isso é aterrissado? Como é que você faz isso vida na CIMED? Como é que é essa questão da inovação? Ela é um grupo de pessoas malucos e pessoas diferentes que cuidam da inovação? Ou ela é uma inovação dentro da cultura da empresa? Como é que é esse negócio de inovação para vocês? Nós temos malucos que cuidam da inovação, sim, né? Mas tem alguns pontos que o professor levantou que são muito coerentes. Por exemplo, o errar. Nós temos um negócio que você tem que aprender com os seus erros e não os seus erros. Cada vez que você aprende os seus erros, você repete ele. Então, nós batemos muito na tecla que errar é humano, mas é muito interessante. Aprenda com os seus erros. Interessante que você está colocando. Eu estou pegando um pouco das suas palavras, porque é muito legal. Eu acho que um dos principais desafios da liderança é você comunicar no nível das pessoas e não aquelas comunicações que são do seu comitê executivo e você está falando, como é que isso vai lá, quando você está falando com o seu pessoal lá, o que te incomoda? Exatamente, só queria ressaltar, porque eu estou adorando ouvir você falar como é que você tangibiliza as coisas na CIMED. Desculpe te interromper, mas eu achei que eu queria registrar esse ponto. Muito obrigado. E na inovação que nós trabalhamos, sim, nós temos o Carmed, que é um case, né? Nós temos tanto sabores de Carmed próprio quanto outras collabs. Acabamos de soltar o Carmed Smurf, que é um produto de desejo, porque no Carmed Smurf você tem 3 versões. Você tem o Papai Smurf, você tem a Smurfette e você tem o Smurfinho. Só que você nunca sabe qual vai estar dentro da caixa. Então você compra o Carmed Smurf e ele vira, na nossa época, era o álbum de figurinhas. Acaba virando uma sociabilização também. Olha, eu tenho 2 Smurfette, você tem 2 Papai Smurf, vamos trocar. Vira esse desejo, né? Além da inovação de produtos, nós acreditamos também na inovação de acessibilidade. Nós somos a primeira empresa que aumentamos o nome do produto dentro na face da caixa, do cartucho de medicamento. Por quê? Porque nós vamos envelhecendo e temos que ter essa acessibilidade, né? Nós inovamos criando box de posologia na frente da caixa. Todo mundo escreve nas suas caixinhas de remédio: eu tenho que tomar um comprimido a cada 12 horas, a cada 6 horas. Nós criamos o box para essa especificação. Isso é inovação com acessibilidade.
E agora, há pouco tempo atrás, nós lançamos a Cláudia. A Cláudia é uma inteligência artificial que você pode falar com ela sobre seus sintomas, você pode pedir para ela te lembrar de tomar um medicamento. Isso tudo facilita o acesso fácil à informação, que também é uma inovação. Ligado à cultura da empresa, você cria nesse dinamismo, nesta inovação, tanto de acessibilidade quanto de produto, você cria a atratividade para novos talentos. E é onde você consegue oxigenar todo o circuito, mantendo e nunca esquecendo os seus princípios básicos dos seus valores. Muito interessante, né? Essa visão e como é que vocês transformam isso no dia a dia das organizações, né? Você falou um pouquinho de AI, de tecnologia, de AI, e esse talvez seja um papo mais longo, mas a AI, de alguma maneira, ela está comoditizando a inteligência. Mas essa sensibilidade, que é a sabedoria, talvez passe a ser o maior diferencial que nós podemos ser enquanto executivos, não? A liderança tem que ter essa sensibilidade para poder fazer esse tipo de tomada de decisão. Baseado em dados, porque a inteligência cada vez mais é commodities. A máquina vai te dar toda a inteligência. E essa relação de competir contra a máquina, ou colocar a máquina para competir para você, é uma variável que muda completamente a lógica da inteligência, que leva à sabedoria, né? E a gente volta aí à questão da inovação, né? Que é... Como é que o mercado brasileiro, na visão do professor, como é que está o mercado brasileiro com relação à inovação? A gente sempre foi, de alguma forma, muito questionado por nossa baixa capacidade de inovação enquanto país. Investimentos em inovação. Inovação, ela vem, maioria das vezes, de outros países. Vem dos Estados Unidos, vem da China. A gente vê que os países asiáticos desenvolveram uma capacidade enorme de inovação. E a gente ainda a gente está um pouco atrás nisso. Você vê uma reação no mercado brasileiro com relação à inovação? Washington, agora juntou inovação com IA, vai ser ótimo. Porque realmente, vamos pegar aqui um ponto seu. A IA, ela vai realmente normatizar um pouco do conhecimento. Mas tudo depende da pergunta que você faz, né? O que a gente fala depende do prompt, não é? Que você faz. Eu posso fazer uma pergunta, Marcelo faz outra, você faz outra, e pode ter respostas diferentes para o mesmo tema que a gente está tentando descobrir. O mercado, se eu dividir o mercado, vamos falar do ponto de vista do consumidor. O que o consumidor está procurando? Por exemplo, o pessoal de marketing sempre fala dos 4 Ps, preço, promoção, praça. Mas hoje, o que também se pede é outra sigla também. A gente adora a sigla, né? Marketing adora a sigla. É como modificar, né? Você vê que antigamente... Qual era a necessidade do cliente? Não, agora qual é a dor. Isso é inventado pelo marketing, acredite, isso é a mesma coisa. Mas parece que fica um pouco mais próximo, né, das pessoas. Né? Qual é a sua dor? Você fala, não tenho nenhuma. Não, a sua necessidade. Ah, sim. Então, dependendo da geração, você vai ter que mudar a nomenclatura. Quando a gente fala, como que o mercado vê? Hoje o mercado procura outra sigla, SAVE, S de solução. Eu não quero um produto, só quero uma solução para algo que eu necessito. Então, quando aqui o Marcelo fala, olha, eu tenho 3 sabores diferenciados, você não sabe o que é. Então, qual é a solução que eu estou procurando? Uma experimentação. E isso me atrai. Aí eu vou para o A, de acesso. Mas onde encontro isso? Em qualquer farmácia, eu vou encontrar via internet, vai chegar na minha casa. Como é que você me propõe o acesso? A busca pelo acesso. Aí vem o V de valor. Então, eu não quero só o preço. Qual o valor agregado para mim? Então, o que você, como marca, me empresta? E, às vezes, as marcas emprestam para você várias coisas. Vai ter marca que vai emprestar luxo, vai ter marca que vai te emprestar conhecimento, vai ter marca que vai te emprestar status, vai ter marca que vai te emprestar poder e vai ter marca que vai te emprestar prazeres
Isso é o valor agregado além do preço. E o E de educação. O que muitos procuram? Eu, além de saber, eu quero uma necessidade, quero aquela solução que você me dá, mas me educa, como que eu uso isso? Qual é a forma apropriada que eu tenho? Então, quando o Marcelo falou das caixinhas, olha, aqui para poder escrever na caixinha, pô, me educa a fazer isso. Porque às vezes eu esqueço de tomar o remédio na hora certa, porque eu não anotei direito. Mas lá na caixinha está escrito, olha, é a dosagem, o momento que você vai tomar, antes ou após as refeições. Fica mais claro para mim. Você me educa a utilizar o seu produto. Eu quero isso. Por que você não vai trocar? Porque aqui eu consigo me orientar. Na outra eu não consigo. Então, esses pilares, quando a gente fala a inovação, é buscar esses elementos de como que eu posso atender um consumidor, um cliente. Isso falando do ponto de vista do consumidor. Nós vamos pegar, então, do ponto de vista as empresas, né? As empresas querem inovar. A indústria farmacêutica adora uma inovação. E por que ela gosta da inovação? Porque existe uma atratividade para o novo. Claro, a gente pegar uma curva de consumidores, vão ter aqueles que querem mais rápido, aqueles que vão demorar para entrar, mas o importante é você penetrar. Quando você chega primeiro no mercado e você alcança o seu market share, a sua participação de mercado, o segundo que vem demora muito para poder te roubar esse mercado. Então, a inovação é importante. Chegar primeiro é importante. Até nos genéricos. O primeiro que chega, normalmente, ocupa uma boa fatia do mercado. E para você colocar o segundo, o terceiro e o quarto, você vai ter que disputar muito com o que o Marcelo comentou. Ah, é uma commodity. Você vai ter que dar muito desconto. E, às vezes, não vai valer a pena. Você só participar desse mercado por causa desse desconto. Você ganha R$2, R$3 por caixinha, não vai valer a pena. Você tem que ter um consumo de produto muito grande, em unidades, para poder compensar. Isso, às vezes, não vale a pena para a farma. E mais, hoje em dia há um despertar. A pesquisa e desenvolvimento da indústria farma, em percentual do que ela investe, do que ela fatura, é um dos maiores que existe. Talvez perca muito para a aviação, é um segmento também que faz muita pesquisa e desenvolvimento, mas a Farma faz muita pesquisa e desenvolvimento e investe muito dinheiro nisso, não só nos produtos, como em serviços, e até em determinados tipos de tratamentos. Então, existe essa visão da busca da inovação, mas precisa de investimento. Então, para este mercado, ele é muito atrativo você inovar, você criar algo novo, e que, na área da saúde, basta você fazer um comentário das canetinhas, né, emagrecedoras. Ora, recentemente foi lançado um produto que é, provavelmente, 40%, 50% mais caro daquele anterior que estava vendendo. E as pessoas estão comprando. E as pessoas já compravam antes de ter aprovação oficial no país, já importavam o produto. Então, ou seja, existe para determinados segmentos uma procura muito grande para a inovação. Ao identificar esses segmentos, logo, logo vai ter a caneta amarela. Hein? Daqui a pouco aparece a caneta amarela, você vai ver. É uma questão de timing, daqui a pouco vai. Mas para isso eles vão ter que se preparar, não é verdade? Não é assim, acabou aqui a patente, agora eu vou começar. Não, ele já tem que começar antes. Ele tem que colocar dinheiro antes. Né? E na indústria farma tem algo bem curioso. Eu já passei por essa experiência, trabalhando na indústria farma por 30 anos. Eu já tive na minha mão um produto que ia ser lançado daqui a 8 meses, e 2 meses antes do lançamento, um concorrente lançou o produto em que o nosso era tomada uma vez por dia, ele lançou um produto uma vez por semana. Ou seja, ele quebra você e você tem que renovar onde que eu vou agora colocar a indicação desse produto. Então, é sempre a avidez pela inovação e requer aí um grande investimento. Marcelo, como é que a CIMED vê esse cenário? O que as pessoas estão procurando? Quando você olha a tendência, como é que você... Eu não sei o que representa o segmento de farmácias no contexto de receita de vocês, mas o que as pessoas estão procurando na leitura de vocês? Para onde... O que o futuro, a curto prazo, eu diria, o futuro mais próximo, reserva para vocês? Aonde vocês estão indo? Olha, eu acho que virou até um jargão, mas o povo hoje busca muita acessibilidade. Acessibilidade de ter a disponibilidade do produto que lhe convém, que lhe despertou o desejo, né?
no local correto, na hora correta e no custo correto, custo que ele possa pagar, né? E por isso que nós damos muita atenção ao que nós chamamos de canal indireto, que é a pequena farmácia. É aquela farmácia de bairro que ela não tem um estoque muito grande, mas é a farmácia que todo mundo no bairro vai na emergência, vai ali a toda hora. Então 50%, até mais um pouco, do nosso mercado, ele está direcionado a essa farmácia de bairro, a essa farmácia pequena, sem esquecer as grandes redes que são muito importantes, né? E aí, com tudo isso, nos obriga a ter uma estrutura para atendimento bastante grande. Por quê? Porque esta farmácia pequena, ela não tem o estoque. O estoque dela é a gôndola. Então, ela compra muito mais frequente. E ela tem que ter uma reposição muito mais frequente. E isso nos traz a acessibilidade. Então, a facilidade de encontrar o seu produto num custo compatível com o que você pode pagar, ela desperta esse desejo e essa fidelização à marca. Interessante, porque isso de alguma forma não deixa de ser inovação por modelo de negócios. É inovação por modelo de negócio. Que é um negócio muito interessante também, porque você consegue se diferenciar pela sua estrutura e modelo de negócio, pela sua logística e não necessariamente pelo produto per si. Mas você cria um outro elemento de vantagem competitiva. Você vê hoje o crescimento natural do teu negócio é um crescimento por... A expansão ela virá mais de aumento do teu market share ou ela virá mais de novos negócios, novas ofertas e novos mercados? Nós acreditamos no tripé. Né? Ela vai... Acreditamos não, e nós desenhamos todo o plano estratégico para essa dobrada de empresa no tripé. Né? Que é a inovação do que nós já temos. A inovação na área farmacêutica é um exercício de paciência, porque você leva 1 ano ou mais, muitas vezes, para inovar em uma molécula diferente. Nós acreditamos na inovação também, suportando esse crescimento com categorias novas e um crescimento em produtividade, né? Mas principalmente a produtividade do que nós temos e as novas categorias, seja internamente, seja por um terceiro, um co-packer, ou até mesmo por um M&A, ele pode estar dentro desse portfólio de crescimento para os próximos 5 anos. Bom, e vou voltar com liderança, porque no fim do dia, isso tudo só é possível com liderança. E com essa tamanha expansão, muitas oportunidades de crescimento de novos líderes, formação de líderes, é um desafio grande, seguramente. O que vocês estão fazendo para desenvolver novos líderes com essa tamanha transformação que a sua indústria está passando? Treinar, 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 treinar e capacitar. Vocês têm programas de treinamento? Nós temos toda a nossa Universidade CIMED, né? Que é desde parte técnica, procedimentos, até mesmo negócios. Nós estamos investindo em treinamento e capacitação do nosso pessoal. Isso nos faz tanto um crescimento orgânico das nossas lideranças, de aproveitar as pratas da casa, quanto nos faz mais atrativos para os novos entrantes que temos que desenvolver. E aí, voltando lá no começo, quando você treina dentro de casa, quando você prepara as pessoas dentro de casa, você perpetua a sua cultura. Professor,
A gente ouve, você já falou inclusive sobre isso, das pessoas, os jovens de hoje entram no mercado com pouca paciência para passar pelos ciclos de aprendizagem, tempo que de alguma forma leva a uma consequência que se espera de sabedoria e capacidade de conectar coisas que não são necessariamente conectáveis, que é o que faz a diferença entre os grandes executivos. Você começa a conectar coisas e entender como é que você interage de forma diferente. Eu sou uma pessoa que eu também valorizo muito a questão do aprendizado. Eu escrevi recentemente um arquivo sobre a cultura do erro. E eu costumo dizer que a gente está sempre em procura do novo erro. Você falou isso de forma diferente. Você disse as pessoas errarem e elas aprenderem a partir do seu próprio erro. Porque elas vão cometer novos erros. E a cultura de aprendizado passa por aprender novos erros. Tem espaço para errar, professor, nesse cenário de tamanha pressão? Como é que essa coisa é vista? Porque eu vejo um risco enorme de segurança psicológica em muitas organizações. E o erro sem segurança psicológica é um erro, ele não é um aprendizado, porque ele não é uma questão de você estimular o erro, mas estimular o aprendizado em que o erro faz parte do aprendizado. Como é que vocês estão vendo isso, esse contexto, e como é que os jovens encontram desafios para que eles também saibam lidar com o erro, principalmente numa cultura do like, né? Eu vejo cada vez mais a gente está centrado em performar de forma que gostem do que a gente faz. E o erro, ou a diferença de opiniões, ela é uma variável muito interessante numa sociedade que busca muito a aprovação pelo que faz. Eu não sei, é um pouco, talvez, do dilema que vocês enfrentem. E você talvez possa nos dar um depoimento de como é que isso é resolvido, ou como é que isso é tratado com os jovens. Agora eu espero contribuir com esse desafio que você passou, hein? Mas você comentou a cultura do erro, né? A cultura do erro, ela só será bem benéfica mesmo se criar as condições de contornos apropriados para esta avaliação. Existirão erros leves, que não vão te dar muito prejuízo, então entra dentro de uma análise de risco. Existirão aqueles erros que são inaceitáveis, e com certeza você prejudicou a empresa, arranhou os pilares primordiais da companhia, e aí, evidentemente, é inaceitável. Isso tem que ser tratado de uma outra forma. Mas quando você pensa no avanço com o qual os jovens estão chegando, a gente tem que ter colocar um prisma um pouco voltado para a luz que está dando aqui um vermelho. Ou seja, existe a cultura do like, que você bem mencionou, Washington, e existe a cultura do vida a mais. É uma gamificação. Mas eu morri, eu vou ganhar outra vida. Volta de novo para o jogo. Ah, não passei nessa fase. Volta a fase, dá o reset. Essas coisas, por incrível que pareça, isso vão ficando na mente dos indivíduos, e você acha que você ter errado, aí errar é humano, que qualquer erro vai ser perdoável e entendível pela empresa. Isso não acontece. As empresas, elas têm uma dualidade chamada controle e comando. Eu controlo e comando, mas isso é um jogo com o qual tem um balanço. Então, eu vou admitir determinados erros, que é um pensamento da empresa aqui. Por quê? Por causa da inovação. Mas vão ter erros que não dão para serem admitidos. E muitas vezes, pessoas jovens chegam no mercado de trabalho e entram nas companhias achando que podem cometer erros com os quais eles são facilmente perdoados, ou no seio familiar, ou entre os amigos, ou ali naquele clube, ou em determinada comunidade. E quando entra numa empresa com a qual tem valores muito solidificados, e mesmo que você coloque no seu treinamento, na capacitação, o valor com o qual aquele indivíduo veio, carregando que eu me perdoe aquilo tudo que eu fizer, ele vai enfrentar muitas dificuldades de se adaptar. E aí vem a análise de risco. Então, a companhia, até onde eu vou permitir que erros aconteçam. Então, isso na pós-graduação, a gente faz muito jogos de guerra, justamente para testar até onde vai o limite do erro permissível. E você percebe que até o indivíduo, ele erra e acha que merece uma nota alta por isso. Aí, não, mas o raciocínio tá correto, mas o número está errado.
No final, o resultado está errado. E essa é uma coisa que lá atrás, quantos de nós não aprendemos? O importante é o raciocínio. O importante, numa empresa, é o resultado. O que a gente vai fazer com você é que você tenha um raciocínio apropriado, e mesmo que erros aconteçam e você não alcance o resultado, algumas coisas serão permissíveis, outras não serão. E outras são pedras fundamentais. Este erro com valores, isso não pode acontecer. De tentativa, de approach com um cliente, aí vão ter algumas flexibilidades. Mas muitas vezes nos chegam jovens achando que... eu acho que o seu raciocínio não foi colocado no papel. Você não conseguiu transmitir isso na hora que você entregou o seu trabalho ou que você fez a sua prova. Ainda temos prova, né, gente? Existe isso ainda. Mas é isso que acontece no final das empresas. Você precisa entregar um resultado. Não adianta você falar, eu só errei na conta. Não. Você imagina numa fábrica, um indivíduo falar que só errou na conta e era para produzir 200 caixinhas de um produto e ele colocou 1 milhão. Você vai desovar isso aonde? Mas o raciocínio estava certo, foi só um pequeno erro. E essa noção do qual o tamanho do erro, a dimensão e o impacto dele, isso realmente a gente tem que capacitar um pouco mais o jovem. Então tem todo um outro contexto. Você falou da IA. Quantas vezes, a gente já viu isso aqui na academia, é utilizada a IA para a solução de questões. E aí você percebe claramente que a IA alucinou e o indivíduo não foi capaz de avaliar a resposta que ele recebeu da IA para colocar como solução do problema que foi questionado ali, numa prova, num trabalho, numa argumentação. Então, isso também é algo que está se criando em determinados momentos. Tem um neurocientista, que o Antônio Damasio falava, são marcadores somáticos que você cria e você começa a tomar decisões baseadas no inconsciente. Na verdade, é o que acontece conosco. Né? Você sabe, por dia, a gente toma 30 mil decisões. Né? Escovar o dente, olha para cá, olha para lá, põe o óculos, veste, qual é a posição que a gente vai colocar e a roupa. Tá. 90% é inconsciente. Você já criou na sua mente. Agora, como que você criou tudo isso? É a grande ciência com a qual alguns criam de forma apropriada e outros não vão criar de forma apropriada. E acham que a empresa tem que aceitar. Você tem que aceitar como eu sou. Pensando errado, raciocínio e falta de resultado. Opa, temos aí um problema na cultura do erro. Existe um limite com o qual isso acontece. E o bacana de você acompanhar isso na academia é que a academia ainda tem uma flexibilidade para fazer essa reavaliação e fazer o feedback. Agora, tem um ponto que você colocou aí, Washington, que é algo que a liderança que o Marcelo citou é o poder do feedback. Não aquele feedback que vai ser daqui a um mês ou daqui a um ano quando você fizer a avaliação de desempenho. É o feedback imediato, claro, justo e transparente. Aí a pessoa começa a perceber, então o meu raciocínio, antes que eu chegue no final, meu raciocínio já não está bom, então eu vou ter que voltar aqui. Então, a perpetuar o erro inadmissível, o líder também tem que ter essa sensibilidade. Quando o Marcelo falou, a gente também tem que cuidar das pessoas, e você falou assim, é verdade. Sim, e o cuidar das pessoas é dar o feedback rápido, certeiro, transparente e de forma apropriada, que também não fira o quê? Os valores internos de cada um. Para que não haja aqui um crescimento maior ainda da famosa saúde mental, que é muito importante para o indivíduo ter uma saúde mental plena, que ele pode contribuir, com certeza, com a empresa, com a inovação, com o cumprimento de metas, com o seu aprendizado contínuo, que ele vai produzir lucros para a companhia no futuro. Marcelo, tem outro ponto. Eu tenho mais 2 perguntas antes da gente encerrar. Aliás, como sempre, o papo está ótimo. Adorei essa explanação aqui. Tem tanta coisa para refletir sobre o que a gente pode fazer para ajudar, para contribuir, para transformar pessoas e criar indivíduos, ajudar na criação de indivíduos melhores para a sociedade, né? Mas, é claro, tem um aspecto que está ficando mais forte e esse é no nosso negócio, que é o retorno ao escritório, o retorno ao trabalho presencial. Essa questão do home office que tomou uma proporção distinta na pandemia
E já há um traço grande nas empresas de que elas querem que as pessoas fiquem 4 dias no escritório e 1 dia por semana fora. E essa nova geração tem uma outra visão diferente. Para onde vocês estão caminhando? O que a CIMED está desenhando? Como é que vocês estão hoje e para onde vocês estão caminhando em termos de presença no escritório? Que não deixa de ser um elemento de cultura organizacional muito forte também, né? Nós acreditamos bastante no presencial. Até mesmo porque todos esses programas que você tem de reuniões virtuais, eles acabaram banalizando a reunião. Então, ficou muito fácil mandar um invite de uma reunião para 40, 50, 60 mil pessoas que, no final das contas, não é uma reunião. Não é uma reunião decisória. É uma reunião informativa. Você não consegue coletar a contribuição de 40, 50 mil pessoas, 50 pessoas dentro de um Teams, de um Google Meeting ou qualquer um desses. Então, nós acreditamos bastante no presencial e nessa relação humana, né? E principalmente na minha área, operações, você não faz operações de casa. Você pode ter dentro de operações algumas áreas com uma certa flexibilidade para o home office, mas nós estimulamos o quanto mais estar presencial, até mesmo para ganhar neste contato e discussões produtivas fisicamente. Bom, a gente está caminhando para o fim. Eu queria pedir para vocês para deixarem uma mensagem final para quem nos acompanhou nesse bate-papo aqui tão rico. Quer começar, professor? Olha, no tema liderança, se a gente pudesse pensar no líder do futuro, quais itens a gente poderia colocar nessa poção mágica? Primeiro, uma liderança ativa, ou seja, não seja somente reativo, ser proativo. Na medida em que você vê os seus funcionários, o caminho para o qual está indo, o caminho ao qual a companhia está indo, e você marcar a sua liderança baseada nos valores com os quais a companhia elegeu para serem o norte e a bandeira com o qual a gente carrega. O outro é o aprendizado contínuo. Se for dentro de casa, se for fora de casa, mas na SPM a gente fala, é o lifelong learning. Aprender a todo momento e todo dia. Porque nós podemos ser ultrapassados rapidamente por uma IA, é verdade, mas você pode aprender muito com isso. Colocar os gaps que existem. Tem uma pesquisa feita pela McKinsey, bem interessante, que a gente faz isso com os nossos alunos, nos cursos com os executivos, que a gente faz muita educação executiva, e nas mentorias também que a gente faz com o consulting. Se você pegar hoje de um jovem, o job description, a descrição de cargo, pega uma folha em branco, divide no meio, escreve do lado direito aquilo que você faz no seu dia a dia. E do outro lado, escreva o seu job, a descrição do seu cargo. E você vai perceber que vai ter um gap aí. Você vai encontrar ladrões do tempo, você vai encontrar coisas que você deveria estar fazendo e não faz por uma comodidade. A gente chama do encantamento das conveniências. É aquilo que o chefe mandou e você vai agradá-lo, mas às vezes não é aquilo que a direção já implementou como esse é o planejamento a ser seguido. Então, a liderança do futuro, ele tem que aprender a todo dia, reconhecer os seus limites com os quais ele está navegando. E é importante agora resgatar um ponto que o Marcelo comentou e você ressaltou. As pessoas. E lembrar que as pessoas, elas não tomam somente decisões baseadas nos racionais. Então, para fechar aqui minha fala, esse neurocientista, o Antônio Damasio, ele falava o seguinte: não somos racionais que se emocionam, somos pessoas emocionais que raciocinam. Então, é muito importante levar em consideração a pessoa, nas nossas tomadas de decisão e o entendimento que pode passar na mente dessa pessoa, que pode contribuir realmente com o crescimento da nossa empresa.
E encerrando, aqueles que tiverem até a curiosidade de conhecer o nosso curso, nós estamos à disposição ali na SPM para o curso de Gestão de Negócios com ênfase no mercado farmacêutico. Muito obrigado pelo convite, Washington. Muito obrigado por estar aqui contigo, Marcelo. Marcelo, vamos te ouvir também suas palavras finais aí para as pessoas que estão nos escutando. O professor levantou um ponto extremamente importante, que é o líder do futuro. A liderança, ela tem que estar em frequente evolução. E frequente evolução, principalmente no tocante à porta aberta, a ser acessível. As pessoas, e principalmente, professor, o senhor me corrige se eu estiver errado, os jovens, eles têm uma necessidade de expor pensamentos muito grande. O líder que se fecha e não está aberto a uma discussão, a uma evolução, ele está fadado ao fracasso. Então eu acredito muito nessa acessibilidade, não só dos nossos produtos, mas do nosso líder também. Esse contato com toda a sua tripulação, essa melhoria contínua que você tem que fazer, tanto de processos, produtos, custos e relações pessoais, elas trazem um valor que não está medido por números. E sim está medido pelo engajamento que você consegue ter das pessoas e tirar das pessoas o seu melhor. Você falou uma coisa muito importante. Ninguém acorda cedo e fala, hoje eu vou errar. A pessoa que acordar cedo e falar, hoje eu vou errar, ela está morta. Então, todo dia você tem que acordar com esta cabeça de fazer a cada dia o seu melhor e entregar o seu melhor para o próximo. E isso em todas as áreas da empresa, desde a própria produção, quanto pela segurança do trabalho, quanto pela relação. A relação genuína das pessoas. O liderar, para mim, hoje, é ter uma relação genuína e orientativa para as pessoas. E eu queria agradecer o convite de toda a organização, sua, do professor, por essa troca extremamente importante para o nosso crescimento. Olha, que privilégio essa conversa de hoje. Eu espero que a nossa audiência seja muito, muito grande, porque foi uma verdadeira aula. Ao mesmo tempo em que falamos de desafios organizacionais, essa presença brilhante aqui do Marcelo Bíscaro, diretor executivo de operações da CIMED, mostrando para a gente como as coisas efetivamente acontecem. A gente falou muito de gente. No fim do dia falamos de liderança humanizada. Falamos de tecnologia, falamos de inovação, falamos de liderança. O professor Gilberto Santos, aqui de Gestão em Negócios com ênfase no mercado farmacêutico da ESPM, trouxe uma riqueza enorme de visão sistêmica integrada. Eu acho que foi um dos melhores podcasts que eu tive a oportunidade de conduzir. Eu estou muito feliz com vocês. Foi uma verdadeira aula de ser humano e entender muito o papel de nós, enquanto humanos, no mundo em profunda transformação. Muito obrigado a vocês dois. Eu queria também agradecer mais uma vez a você que nos assiste ou escutou pelas plataformas de streaming. Aproveite e acesse os episódios anteriores e mais conteúdos relevantes nas redes sociais e no site da JLL. Um abraço e até o próximo Conexão C-Level.